quando a cidade fica com raiva da direita, dá 4 anos para a esquerda, mas logo sente saudades. Então, a gente tem que ver o que vai acontecer o ano que vem, mas o fato é que teve muita descontinuidade de políticas públicas. Eu vou citar um caso que às vezes nem entra na pauta de discussão. Saúde pública em São Paulo. A Leda conhece melhor que eu esse assunto. A saúde pública em São Paulo viveu tanta descontinuidade que é literalmente impossível num mandato você botar ordem no sistema de saúde. É muita descontinuidade. Aqui já teve, antes do SUS tinha uma coisa que não sei nem qual era o nome. Depois teve PAS. Aí voltou para o SUS. Aí teve a municipalização dos equipamentos de saúde. Aí voltaram para a governança de OS. Aí deixaram de lado as carreiras de Estado. Não fizeram plano de carreira para nenhum servidor da área da saúde. Muita confusão na área da saúde, muita descontinuidade, visões contraditórias. Não tem como funcionar. Quer dizer, se não tiver uma persistência numa política, que se torna uma política de Estado, estrutural, não vai funcionar. Transporte público, a mesma coisa. Erundina apoiou, Marta apoiou, eu estou apoiando o transporte público, mas as gestões no intervalo aí, todas voltadas para o investimento rodoviarista. Então, você teve, para citar alguns exemplos, o alargamento das marginais. Existe uma teoria, e não foi invenção brasileira, é uma teoria consagrada, chama teoria do trânsito induzido. Essa teoria diz o seguinte: quanto mais viário se oferecer, mais congestionamento você vai ter. Basicamente é isso. E prova. Quanto mais a oferta de viário, alarga a rua, mais congestionamento você tem. Isso está comprovado. Já foi feita medição e tal. Você só não tem congestionamento quando você alarga o viário para transporte público. Vai botar um BRT, um VLT na caixa ali de rolamento, tudo bem. Mas se for para carro, você estimula o uso. O que aconteceu na Marginal? Gastamos R$ 1,5 bilhão, suprimimos toda a área verde das marginais, não tem mais área verde, construímos 2 pistas de rolamento novas para carro. 5 anos depois, o trânsito é 80% pior do que era antes. Então, gastamos verde, gastamos dinheiro, gastamos tempo e estamos com um trânsito pior. Né? E perdemos espaço. Então, isso está consolidado na literatura. Né? Quanto mais viário você construir para carro, mais congestionamento você vai colher. É isso que vai acontecer. Então, nós passamos 8 anos fazendo isso. Né? Então, reverter isso é difícil, até porque teve um boom, né, de acesso a automóvel, aumento de renda, facilidade do crédito, todo mundo passou a comprar o seu carro. Então, até o que outro dia usava o ônibus critica a atual gestão por ter feito faixa de ônibus. Porque, né, eu estava vindo de Itaquera para... Eu peguei um ônibus no terminal de Itaquera para medir o tempo até o Parque Dom Pedro. Era 1h40, deu 47 minutos. Eu fiquei feliz da vida. Aí eu perguntei para... Eu que não pego o ônibus lá em Itaquera. Aí eu perguntei para a menina, falei, você anda aqui? Ela, todo dia. Eu falei, ficou bom, né? Ela falou, mas e os carros? Ela estava dentro do ônibus. Aí eu quase desisti naquele dia. Porque, quer dizer, porque eu acho que ela estava pensando, pô, mas eu vou ter um carro um dia. Entendeu? Eu acho que na cabeça dela, ela fez a conta, pô, hoje eu estou aqui, mas eu não quero estar aqui. E você está... Ou seja, ela estava num espaço-tempo improvável naquele momento. E aí ela pensou o futuro e se decepcionou com a decisão. Beleza. Tinha a segunda parte do partido. Ah, ele não me deixou esquecer do PT. Olha, o que eu acho do PT? O partido que eu me filiei em 1980 e alguma coisa. E é o único partido que eu tive. O PT ele foi forjado pelo movimento social. O PT é talvez o único partido no Brasil que não tenha sido uma construção de cima para baixo. Né? Não é à toa que a pessoa que simboliza o PT é um pau de arara. Ele foi construído assim. Ele foi construído das comunidades eclesiais de base, do movimento de saúde, do movimento de moradia, dos educadores.
vocês não queiram saber o conjunto de forças que se uniu em torno desse projeto. Eu entendo que vai ser um grande desperdício para o país abrir mão desse instrumento. Sabe, lutar pelo seu resgate pode ser doloroso no futuro próximo. Sabe, você falar, pô, mas é tão mais fácil mudar de partido, né? Tem partidos tão mais éticos como o PMDB, por exemplo, Mas eu acho que seria uma saída fácil, entende? Seria uma saída fácil. Essas coisas não deveriam acontecer, né? O que está acontecendo, isso que está vindo à tona, que tem coisa que está sendo investigada, tem coisa que já foi investigada. Estou falando do que já foi. O que já foi investigado já é grave demais, entende? Já é grave demais. Não precisa acontecer mais nada para a situação ser grave desse ponto de vista, né, do ponto de vista ético. Então, eu acho o seguinte, você pode voltar as costas para essa história e falar, não, eu não me importo mais com esse povo todo que lá em Parelheiros, lá em Guaianazes, lá em Brasilândia, ajudaram a construir o PT municipal, ou no Piauí, no Ceará, no Maranhão, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Você pode simplesmente voltar as costas para essa experiência histórica e dizer não vale mais a pena. Eu compreendo a pressão do momento, seria menos doloroso do ponto de vista individual, né, fazer isso. Ou você pode dizer o seguinte, olha, eu conheço a história dessas pessoas, eu sei do que essas pessoas são feitas, esses trabalhadores rurais, esses trabalhadores da cidade, esses militantes, eu sei do que elas são feitas, essas pessoas, e eu acredito que elas vão promover um resgate importante desse instrumento, que ainda pode significar ganhos importantes no combate à desigualdade, no combate à intolerância, que é como é que o PT surgiu. Pode ser que a história me desautorize, né? Pode ser que o futuro me desautorize, mas assim, a minha consciência manda olhar para essas pessoas, olhar para essa militância e ficar do lado dela. E enquanto Antônio Cândido estiver no PT, eu também vou estar. Obrigado, prefeito. Agora a gente vai passar para as perguntas da plateia. Chegaram várias perguntas. Como a gente também está com o tempo avançado, eu sugeri a gente fazer 2 rodadas de 3 perguntas, e aí o senhor responde as 3 meio juntas, pode ser? Bom, muitas perguntas vieram no sentido de perguntar que o senhor é criticado, e algumas das perguntas criticam, por fazer só políticas no centro, tanto de mobilidade, ciclovia, escolas, e se importar pouco ou deixar de lado algumas políticas na periferia. Então, para falar um pouco sobre isso. Uma segunda pergunta sobre a relação da prefeitura com o governo federal, e citaram aqui 2 aspectos, tanto o dinheiro do PAC, que tinha sido prometido no início da sua gestão e que não veio, como uma questão mais de incentivos, que você mesmo colocou, que enquanto o governo federal incentivou a compra de automóveis, São Paulo luta pelo transporte público. Então, como se dá essa sua relação com o governo federal? E uma terceira pergunta sobre como foi o processo da gestão financeira da cidade, do orçamento, uma vez que vocês tinham uma dívida muito grande para carregar, e logo no primeiro ano de governo, uma manifestação muito grande pelo passe livre. Como o senhor conseguiu conciliar essa demanda por passe livre e ainda assim, enfim, com todo o problema financeiro que estava colocado desde gestões muito anteriores? Bom, é natural que no embate político você lance ideias para tentar colar na pessoa um atributo negativo. Isso faz parte da vida, né? Então, você está num ringue, a pessoa tenta colar atributos em você. Esse, por exemplo, né? Hoje nós temos alguma coisa em torno de 150 obras na educação, umas 100 na saúde. O conjunto de canteiros na cidade de São Paulo hoje deve beirar os 300 canteiros. Eu diria, sem medo de errar, que mais de 90% é na periferia. Todas as creches estão sendo construídas, as SEIs, as EMEIs, as EMEFs, os hospitais, todos fora do centro expandido.
O hospital mais perto que nós desapropriamos foi o Santa Marina, ali na Vila Santa Catarina, que é do lado de uma região pobre. Parelheiros é o IDH mais baixo da cidade. Estamos fazendo um hospital. O segundo IDH mais baixo da cidade é Brasilândia. Estamos fazendo um hospital. Todos os hospitais-dia, com exceção de um, é fora do centro expandido. Todos os hospitais-dia. Eu vou terminar meu mandato com 29 hospitais-dias entregues. As universidades nos CELS, os CELS, por definição, são todos na periferia. Nós colocamos em cada CEL uma universidade. Estamos com 32 CELS já com cursos superiores para a população de baixa renda. O convênio de creches, para não falar da construção, todos na periferia, porque é onde tem demanda. Não tem demanda por creche no centro expandido, não tem essa demanda. Toda a fila está fora. Né? Então, as obras de drenagem. A maior obra de drenagem é a Ponte Baixa, que é no Mboi-Mirim. A segunda obra de drenagem mais importante é a Avenida Cupecê. Pô, não é um bairro rico, né? A Avenida Cupecê. A terceira é no bairro rico, mas é um drama no centro expandido, que é a Turiaçu, que é feito com dinheiro da Operação Urbana Água Branca. Ou seja, não estamos tirando dinheiro de outra parte da cidade para colocar lá. É dinheiro da própria região que está sendo investido lá para acabar com uma inundação que ali histórica na cidade e numa área que também favorece os mais pobres, porque é eixo de mobilidade. Né? Você tem um eixo de mobilidade importante para a Zona Norte que se constitui ali. Então, eu sinceramente, eu queria saber qual é a grande obra que eu estou fazendo no centro. Eu não lembro. A mais vistosa é a ciclovia da Paulista, né, que, como todo mundo sabe, foi superfaturada, mas tirando essa, não tem nenhuma. Não tem isso. Isso é fantasia mais fantasioso, e eu acho que se resolve com a hora que você está numa campanha, então você informa as pessoas. Né? Muita gente de Parelheiros não sabe que está sendo feito o hospital lá. Né? E um hospital difícil de fazer. É difícil fazer hospital em área de manancial. As licenças que você tem que tirar para isso é absurda. Então, efetivamente, as obras de vulto, né, você necessariamente tem que fazer na periferia. Né? As obras de retificação do alinhamento viário. É Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Né? É Elis Mas, é Belmira Marim, Souza Ramos, Inácio Monteiro, são Cantido Sampaio, são ruas que a gente nem passa aqui. A gente não sabe do que eu estou falando, porque é tudo Grajaú, Perus, Guaianazes, são as obras de alinhamento viário para permitir que o ônibus... Então, efetivamente, eu não tenho conhecimento desse investimento que está sendo feito. Agora, o centro expandido tem que ter algum investimento, você tem que modernizar. Não é? Modernizar. E tem obra que... Você pega a ciclovia da Paulista mesmo, que é uma obra baratíssima. Não é? Ela tem um impacto simbólico que você não pode desprezar. A política também é símbolo, sabe? A gente se reuniu com o Grafite outro dia 2013, a gente se reuniu com o Grafite, que reclamavam da violência das pessoas contra o grafite. Né? Então, a gente faz arte urbana, a gente é reconhecido no mundo inteiro, e aqui em São Paulo a gente não é reconhecido, o pessoal vem a polícia bater na gente, né? Vem morador chamar 190, a gente está deixando a cidade melhor. Tá? Eu falei, vamos fazer uma coisa, qual que é o tabu da cidade? Assim, onde não pode fazer grafite? Na 23 de maio. Eu falei, então eu pago a tinta, que isso eu sei fazer. Vocês fazem na 23 de maio e encerra o assunto. Fizemos na 23 de maio, né, a Galeria 23, que hoje é conhecida em todo canto, fora do Brasil, inclusive, e aí eu me reuni com ele de novo e perguntei, o que aconteceu? Ele falou, não tem uma violência contra o grafite. Diminuiu. Porque se pode na 23... Né? Se pode andar a 50 na Marginal, pode em qualquer outra, né, via. Então, tem umas coisas que são simbólicas, de você, pelo exemplo, mostrar que tinha técnico da CT que era contra a faixa exclusiva de ônibus na 23 de maio. Né? E foi uma das primeiras que nós fizemos. Para quê? Para facilitar o resto. Facilita fazer no resto da cidade quando você quebra um tabu.
Então, nós começamos no Centro Velho, as ciclovias, mas ela já está em São Mateus, ela já está em São Miguel, ela já está na Cachoeirinha, já chegou em todo canto. Então, não é assim. Faz parte da... Agora, você fez tantas outras perguntas. O governo federal. O PAC está com problema. Né? Tanto Minha Casa Minha Vida, na minha cabeça, está dentro do PAC. Nós tivemos um anúncio do PAC em São Paulo, gastamos uma fortuna em projeto, gastamos uma fortuna porque projeto custa, é uma parte da obra. Gastamos uma fortuna em desapropriação e nós dependemos disso para tocar o PAC. Agora, essa é a parte ruim, né? Fizemos tudo e o dinheiro federal não está vindo. A parte boa é que a renegociação da dívida vai trazer a nosso nível de endividamento para um patamar que nos permite abrir linha de financiamento, que São Paulo não tem há mais de 20 anos. São Paulo não podia tomar empréstimo, porque já estava com um grau de endividamento absurdo, 170%, 180%, 190% da receita líquida, quando a resolução do Senado determina um teto de 120%. Bom, com a aprovação pelo Congresso, que nem o governo federal acreditava que o Congresso fosse aprovar a retroatividade da troca do indexador. O indexador era para frente. São Paulo praticamente liderou não, porque a gente estava sozinho nesse tema. E falamos assim, nós não nos interessa essa troca de indexador. Nós queremos o recálculo da dívida com a troca do indexador. E tanto a Câmara quanto o Senado aprovaram. A nossa dívida caiu de 160% para 80% da nossa receita líquida. Isso nos permite abrir uma janela de 40% do nosso orçamento para financiar as obras do PAC, se eles não puderem ser financiados pelo governo federal. Então, tem um caminho aí que está inexplorado e que nós vamos acionar, a cidade vai acionar, porque está na mão. As obras estão licitadas, estão licenciadas, e agora tem projeto pronto e tem espaço para financiar o desenvolvimento de São Paulo. Agora, o passe livre foi o menor dos nossos problemas. Nós tivemos vários problemas. Nós tivemos... eu lembro que fazia 2 anos e meio que a tarifa não era reajustada. E nós demos um reajuste de 6% à época. Teve aquela confusão toda. Ali foram 800 milhões de queda de arrecadação. No mesmo ano, o Tribunal de Justiça impediu a atualização da planta genérica de valores do IPTU. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o parcelamento do pagamento de precatórios. E a economia paulista do Estado de São Paulo entrou em recessão no final de 2013. Então, foram 4 trombadas bilionárias, né? Tarifa, IPTU, precatório e recessão. Tudo no mesmo ano, né? Então, isso aconteceu em 2013, né? Aquela coisa da tempestade perfeita. Com tudo isso, nós estamos, esse ano, pelo 3º ano consecutivo, batendo o recorde de investimento na cidade. Vamos superar mais uma vez a marca de 4 bilhões de reais de investimento, que é pouco para São Paulo. São Paulo precisaria de pelo menos 6. Mas como é que conseguimos isso? Arrochando no custeio. Nós tivemos que fazer a lei era secretária de planejamento até outro dia, sabe o que foi feito de esforço para arrochar no custeio e queimar tudo que era gordura de contrato já assinado, chamar fornecedor por fornecedor para repactuar, para sobrar espaço para investir. Porque, sem investimento, o pobre é que paga. O custeio está todo concentrado no centro expandido. Quando você fala de investimento, você está falando justamente do atendimento que não é feito à população de mais baixa renda. Então, é fundamental. Assim, se tem dinheiro para tudo, melhor. Mas, se não tem, você tem que fazer um sacrifício e não deixar o investimento da cidade cair. Porque, senão, é o pobre que vai sentir na pele a falta de atenção. Para concluir, vou fazer só mais 2 perguntas do que foi mandado. A primeira pergunta, enfim, várias pessoas falaram disso, então eu vou fazer. É mais sobre o que o senhor teria a dizer para os alunos da fé em relação a, não sei,
ensino, administração pública, uma conversa com os alunos, e aí nessa mesma linha também perguntaram qual que é o espaço e iniciativas da prefeitura para capturar esse capital humano qualificado, enfim, essas políticas. Citaram o Vetor Brasil também. E a segunda é o que o senhor acha que da sua gestão vai ficar, né, no que o senhor estava falando sobre se transformar em política de Estado, das coisas feitas até agora, independente do que acontecer no que vem, o que o senhor acha que já conseguiu se transformar em política de Estado? Olha, é muito importante, eu falava na introdução que acho a experiência pública uma experiência rica, né, para estudantes de uma maneira geral, para economistas em particular. Acho que vocês teriam muito a ganhar participando de governos, né, independentemente aí do grau de adesão ideológica ao governo, mas viver a experiência de governo, saber o que é, conhecer por dentro. Nós temos uma política tem muito estágio na prefeitura, nós retomamos essa política de estágio. Agora, nós criamos algumas carreiras que podem interessar muito ao estudante formado pela FEA. Duas delas, em particular, novas. Nós montamos uma Controladoria Geral, que é uma espécie de Secretaria de Combate à Corrupção e Transparência, que está funcionando muito bem e que vai abrir 100 vagas. Aliás, o edital já foi publicado de 100 vagas para a carreira de auditor da Controladoria. Eu acho uma experiência incrível, que, né, nem que você não fique na carreira o tempo todo, você viver a experiência do controle interno de governos, né, lutar pela transparência, lutar pelo combate à corrupção. E é um trabalho que dá para ser feito com as tecnologias disponíveis. Você faz isso com pouca gente, você consegue ter o mapa do que acontece na cidade. A segunda coisa é a carreira de gestor público. Ficou com esse nome, Leda? Especialista em políticas públicas e gestão governamental. São 200 vagas para essa nova carreira. É fundamental a gestão contar com profissionais que carreguem a memória qualificada das informações que vão se perenizar na administração e ajudar os novos administradores a se apropriar da máquina pública. Então, tem 2 concursos acontecendo agora. Eu não sei nem se foi encerradas as inscrições, mas... já? Já foi. Mas, enfim, você já se inscreveu, pelo jeito, né? Não? Mas o fato é que são carreiras novas que estão acontecendo e está fechado o concurso, assim, está difícil o concurso público, né? Porque está todo mundo sem recurso. Mas nós do município estamos privilegiando essas novas carreiras, porque a gente acha que é um legado importante. Até para manter as políticas públicas, né? Agora, o ano que vem vai ser um ano muito atípico. Eu acho que tudo vai ser questionado o ano que vem. Tem gente que vai falar mal do Braços Abertos, outro vai falar mal da redução de velocidade, outro vai falar mal da ciclovia, outro vai falar mal... Eu acho que vai abrir uma temporada de crítica de tudo, né? Esse é o humor da cidade, acho que é o humor do país, é criticar, né? Tudo não está indo bem e tal. Agora, eu acredito bastante que nós vivemos processos eleitorais muito interessantes no Brasil. Acho que na hora em que o debate se abre e os argumentos são colocados, né, com racionalidade, por mais apaixonado que esteja o eleitor, ele, na hora H, sabe, faltando ali 2 dias, 3 dias para tomar a decisão, ele vai corrigindo o demagogo, o irresponsável, o eleitor vai corrigindo, né? Eu não vejo no Brasil espaço para muita aventura. Embora a bruxa esteja solta aí, né, a gente vê cada cena que a gente vê, né, acontecer, de causar arrepio, mas eu acho que isso é a aparência do processo. Eu acho que o Brasil, não sei, mas o brasileiro, na hora em que as coisas refluem e vão achar suas canaletas próprias e o debate racional vai ter algum espaço ano que vem. Quando isso acontece, independentemente do resultado eleitoral, né, porque às vezes as pessoas ficam muito... o que vai dar a eleição, o que vai dar a eleição. Em São Paulo, a gente nunca sabe o que vai dar a eleição, né?
Aqui, aqui já Fernando Henrique Cardoso já perdeu eleição, Zé Serra já perdeu eleição, Alckmin já perdeu eleição, Marta já perdeu eleição, Erundina já perdeu eleição, Maluf já perdeu eleição. É uma cidade complexa, né? Então, se você quiser adivinhar o que vai acontecer ano que vem, é muito difícil, né? E é uma cidade que arrisca muito também, né? É uma cidade que arrisca. Elegeu um negro, elegeu uma nordestina, né? Elege, né? É uma cidade que arrisca. Às vezes as pessoas falam, cidade é conservadora. Mais ou menos. Eu sempre falo, atuam sobre a cidade forças conservadoras. Isso é verdade. Você liga o rádio e você vê. Aquela avalanche de conservadorismo. Mas a cidade não. A cidade ela arrisca, ela ousa. Então a gente não sabe o que vai acontecer. O ambiente político não é bom? Não é bom. Isso abre espaço para aventura, para uma contestação irracional de políticas que deveriam estar se consolidando? Acho que isso é possível. Mas eu não descarto a possibilidade de um pleito muito interessante o ano que vem. Nós podemos concorrer por um pleito muito interessante. E um pleito interessante não é um pleito em que A, B ou C ganha a eleição. Não é disso que eu estou falando. Se eu não ganhar, não foi interessante. Porque, às vezes na derrota, de um lado ou de outro, o aprendizado vai ficar. Então, concorrer por uma boa disputa, fazer a cidade se apropriar das coisas, saber exatamente o que está fazendo e o rumo que está tomando, ela pode ter ganhos muito importantes, né? Independentemente aí do humor, né? e da simpatia que se tem por um projeto ou outro. O importante é não perder a eleição nesse sentido. Não perder a eleição, que é a oportunidade, não perder aquele espaço de oportunidade para aprofundar os temas da cidade. Aí, eu acho que a gente pode ganhar de qualquer jeito, né? O ano passado, nós perdemos a eleição, eu acho. Foi um pleito perdido, né? Por várias razões. Situação errou, oposição errou. Por várias razões, perdemos o pleito. Perdemos a oportunidade de fazer uma discussão mais aprofundada sobre o Brasil. Essa é a sensação que eu tenho em 2014. Acho que não devíamos repetir isso em 2016. Né? Lutar para ter uma eleição boa. Eleição boa não é a que um ganha, da tua preferência ganha. É o saldo para a cidade, né, da eleição. Para mim, é até mais importante do que o resultado eleitoral. A Gabriela falou que daria mais tempo para mais uma última rodada, então a gente vai fazer rapidinho aí. O senhor já poderia emendar umas considerações finais. A professora Leda também pediu para dar uma última palavrinha. Então, duas perguntas que foram colocadas. A primeira é possivelmente de alguns casos de corrupção ou desvios que foram citados na prefeitura. Então, algumas obras prefaturadas de ciclovia, ou o desvio que foi muito citado na casa do Gilmar Tato, e, eventualmente, o aparecimento do senhor em algum dos depoimentos da Lava Jato. Essa é uma das primeiras perguntas. A segunda é por que você acha que as críticas à sua gestão têm sido tão contundentes? Se é uma questão conservadora da cidade? E como reverter isso? Assim, como a prefeitura tem pensado a comunicação e a exposição das suas políticas? E aí, suas considerações já. Não, pessoal, eu só pedi aqui, quebrando o protocolo para retomar a palavra, queria parabenizar o Centro Acadêmico por essa iniciativa de fazer esse debate, São Paulo em Debate, aí, essa série de eventos, né? A gente teve uma mesa muito boa a semana passada, acho que foi legal, né, para os estudantes, o Rodrigo concorda. Tivemos a professora Úrsula, da EASH, da escola lá da USP Leste, que foi secretária adjunta minha no planejamento, e o secretário Roberto Garibe, e a gente fez uma boa discussão sobre gestão pública, sobre os conflitos, sobre as dificuldades, né, e outras mesas que houveram, e encerrando com a participação do prefeito. Eu, há muito tempo, não via alguma coisa desse tipo aqui na faculdade. Então, eu queria fazer esse registro aqui, parabenizar a gestão do Rodrigo por essa iniciativa. Obrigado, professor. Bom, eu acho que no tópico combate à corrupção, acho que
não sou eu que digo, né? A CGU, a FGV, a Transparência Brasil, várias entidades tomam São Paulo como exemplo de